E você que está ouvindo agora o Manhã da Pan, a gente está de volta com muito conteúdo para essa galera. O Enem está chegando e por isso vamos seguir por aqui com a série de mini aulões Ciências Aplicadas que você já conhece, né? A gente já transmitiu alguns mini aulões, agora mais um importante, trazendo temas relevantes para as provas. E quem vai estar com a gente hoje, representando o Colégio Ciências Aplicadas, são os professores das Ciências da Natureza, de Ciências da Natureza, Alexandre Pinto, Jonas Filho e Renato Brito. A gente vai falar com eles agora, porque eles estão aqui para realizar esse mini aulão especial sobre ciências da natureza. O Enem é todo nosso e com Ciências Aplicadas fica melhor ainda. Bom dia, Alexandre Pinto. Bom dia, ouvintes da Jovem FM, um prazer imenso estar aqui com vocês nessa super quarta-feira. Vamos começar uma aula especial para trazer para vocês nada mais, nada menos do que as dicas das ciências da natureza, aquela que, com todo respeito às outras áreas, é peso 3 para os alunos que vão fazer medicina e as outras áreas das ciências da saúde, ou seja, é agora que a gente vê realmente o que pesa, o que importa. Estamos aqui, eu como Jesus Cristo, cercado de 2 cearenses, Deus me defenda. Tá aqui, minha direita, Jonas Filho, o monstro da biologia. Fala, galera. À minha esquerda, o grande, único Renato Brito. Estamos aqui. Pois é, pessoal, então é com imenso prazer que a gente vem trazer, fora essas brincadeiras, as grandes dicas aí para vocês, e a gente começa passando uma dica de forma genérica, geral, sobre o segundo domingo de prova, tá? Então, antes ainda do segundo domingo de prova, uma dica que eu sempre dou é que o aluno não fique procurando conferir as questões do primeiro dia, porque isso pode deixar você emocionalmente abalado. Às vezes você, por ser muito exigente, né, fica, e agora, poxa, errei essa questão, acho que essa questão foi fácil, eu errei, e às vezes não é nada disso, nem saiu o gabarito oficial, você fica se baseando, já vi muito gabarito extraoficial errar, e aí você vai pro segundo dia abalado, nervoso. Não é por aí. Então a primeira grande dica para vocês é essa: cuidem do emocional, nada de conferir, anota para conferir depois aí do segundo dia, certo? É isso mesmo, Jonas? É isso aí. O pessoal muitas vezes me pergunta o que fazer no dia anterior desse domingo tão importante, especialmente para quem vai para a área da saúde. É manter a rotina normal, como você sempre fazia, procurar dormir direito, na hora certa, nada de balada nos dias que antecedem a data do Enem, e tentar ficar tranquilo. Eu sei que é difícil, né? A ansiedade está lá em cima, mas tentar fazer tudo dentro da normalidade, da rotina que o estudante teve ao longo do ano. Afinal de contas, ele vai fazer algo que ele está acostumado, ele fez simulados e tudo, e é reproduzir o conhecimento que ele tem, que a gente tem confiança, que você estudou e se preparou muito bem para fazer a prova. Uma outra coisa que muito aluno me pergunta, segundo dia de prova, ok, matemática e ciência da natureza. Realmente um dia muito cansativo, tá? E não sei se vocês sabem, mas antigamente não era assim. Matemática era junto com a prova de linguagens, ciências da natureza junto com a prova de humanos. Exatamente. E por um absurdo, por incrível que pareça, o pessoal resolveu mudar os dias, porque aí ficando ciências da natureza e matemática no mesmo dia, eles economizariam uma folha de rascunho, e por isso fizeram esse absurdo dessa mudança. Então é ridículo essa divisão, porque eles juntam tudo que é de leitura e de texto num infernal domingo. Fica muito cansativo, muito e longo. tudo que é cálculo, né, no segundo domingo. Então, no segundo domingo especificamente, de onde devo começar? Então, a sugestão que eu sempre dou é a seguinte: claro que vai depender do que você está fazendo. Você vai prestar para quê? Então, se você está indo para a área das engenharias, você vai ter que lembrar que matemática pesa mais, ok? Pesa um pouquinho mais. Se você vai fazer área de saúde, ciência da natureza é o que pesa muito mais, não é mais, é muito mais. Matemática é peso 1, natureza é peso 3, ok? Então, os primeiros momentos da prova são momentos de tensão, ansiedade, e é normal que o aluno
se atrapalhe com as primeiras questões que ele lê. É muito normal isso. Isso já é registrado. Então, se você puder, entre aspas, gastar esses momentos iniciais na prova que pesa menos, é uma dica. Mas não é para você fazer, por exemplo, se você vai prestar para medicina, não estou falando para você fazer a prova de matemática inteira. Eu falei gastar alguns momentos. Isso varia de indivíduo para indivíduo, mas é em torno de 20 a 30 minutos para você se estabilizar emocionalmente legal na prova. Então, faça, vamos dizer assim, 15 a 20 minutos da prova de matemática, para ali, vai para a prova de ciências da natureza, que é a que pesa mais, ok? Bom, a dica fica também para o primeiro dia de prova, tá certo? Para você fazer isso. Então, gaste um tempo um pouquinho maior naquela prova, no início, né? Um tempinho pequeno, desculpa, naquela prova que pesa menos. Aí vai para a prova mais importante e depois volta para finalizar a prova que vale menos. Isso é uma estratégia, tô certo, Renato? Boa estratégia. É verdade. Inclusive, pessoal, existem aquelas dicas que não custa nada repetir, né? A questão da pontuação das questões, né? Às vezes a gente passa muito tempo e engancha com uma questão que você achou bonita, ela tinha uma figura e por isso é uma questão de honra, eu tenho que conseguir resolver, mas aí é aquela questão que ela pode ser anulada, ela pode ser muito difícil e na pontuação lá da TRI ela não vai valer quase nada. Então você tem que ter muito cuidado com essas armadilhas, né? Dedicar tempo especialmente para as questões mais fáceis, aquelas que você sente que a pontuação vai ser forte, né? Para você não levar uma rasteira. Você conhece vários casos de pessoas que têm uma nota, que tem a quantidade de acertos igual ao seu, mas vai com uma nota muito maior. E aí qual é a explicação, professor? A explicação é que você perdeu tempo fazendo questão difícil, né? E eles fizeram questões que valem mais. A TRI, a gente tem que ser esperto, tem que ser bom na estratégia da TRI. Senão não adianta de ser bom no vestibular, mas se você não manja da TRI. É o especialista em TRI aqui. Não, e fica a dica, aqui mesmo na Jovem Pan, você fique ligado, nós vamos ter 2 programas especiais oferecidos pelo Colégio de Ciências Aplicadas, que em um programa eu vou estar presente falando tudo sobre a TRI, ok? E no outro programa, o nosso ex-aluno Pedro Freiman vai estar dando todas as dicas do programa SISU. Você perdeu esse programa? Busca lá no YouTube, que está lá salvo para você assistir. Vale muito a pena. O que o Renato disse é super importante. Conheço muito aluno que gasta um tempo gigante porque enganchou numa questão, e eu entendo, porque ele já começou, já leu, ele fala, pô, se eu for mais um pouquinho eu consigo, ele fica, e aquele tempo vai passando e vai... Aí fica uma questão de honra, uma questão de autoestima. Exato. E aí o que acontece? Não dá tempo dele olhar as últimas questões, por exemplo, da prova de matemática, e se tiver o azar dessas últimas 5 questões serem 5 questões muito fáceis, onde a TRI... Não, acabou. Você não tem ideia o buraco que é. Então, não é só fazer ponto, não é só acertar, é ter a estratégia e saber realmente usar isso, porque é quase uma guerra. Tá? Falando em estratégia, eu sei que tá tarde, mas é bom você ouvir mesmo assim. As provas do segundo dia são quase todas envolvendo áreas de exatas, né? A biologia, ela tá como um patinho feio, porque apesar de ter a genética, que tem um quê de preparação voltada para a parte de exata, a biologia, ela é diferente nessa parte aí da matemática, física e química. Então, você que se preparou estudando biologia como se fosse ciência exata, isso talvez te atrapalhe muito, porque o pensamento nas diferentes maneiras como a biologia aparece nas questões, ele não é padronizado. Às vezes o mesmo assunto cai em questões diferentes e a resposta tem uma abordagem diferente. Então, é bom você ter esse cuidado para que você não possa se atrapalhar justamente nessa reta final. O Enem é daqui a pouco, né? O segundo dia. Então, fica ligado quanto a isso e dê uma importância muito grande, sim, a todas as provas. Lembrando que o professor Alexandre falou que natureza, para você que quer medicina, é o que mais importa de fato. Pois é. Então, acho que eu vou começar aqui comentando um pouquinho, de uma maneira geral, a prova de química. O que vocês devem esperar da prova de química, como deve ser encarada essa prova de química, de que maneira o Enem vem tratando esta ciência. Nós sabemos que, em média, eles colocam 15 questões de cada área,
mas isso flutua um pouco, porque tem algumas questões que a gente até brinca, diz que é NEM, porque nem a química, nem a física, nem a biologia, não é uma leitura lá. Mas tem muitas questões que a gente, por exemplo, o Jonas trabalha, quando cai aquelas questões de osmose, ele trabalha na biologia, eu trabalho na química, então existem essas questões que contemplam a interdisciplinaridade. Mas falando especificamente da química e falando da matriz do Enem, eu queria chamar a atenção de vocês para uma das habilidades mais cobradas no Enem, que eu chamo de alfabetização científica, porque me inspiro no livro do grande mestre Ático Inácio Chassot, que eu sempre cito, que tem um livro com este nome, e eu estou falando aqui da habilidade 17 e habilidade 24 do Enem. Então, o aluno precisa compreender essa linguagem das ciências, que nós temos um idioma próprio, não é a mesma coisa que... Então tem coisas que têm significados que precisam ser compreendidos. É um exemplo bem simples. Você pega lá, tá lá na prova, aparece um colchete, dentro do colchete uma substância química. Então, para muita gente isso é só uma substância dentro de um colchete. Não, isso quer dizer concentração em mol por litro. O que está dentro do colchete é o soluto, e o que está fora do colchete, o número, por exemplo, esse colchete vai igual a 3, quer dizer 3 mol por litro. 3 mol do soluto por litro de solução. Então, isso é uma leitura. Muita gente não sabe ler isso, né? É o que a gente chama de analfabeto científico. Ele não sabe o que isso significa e às vezes ele perde uma questão. Você vê uma questão de variação, por exemplo, de termodinâmica, variação de entalpia. Eles botam lá, delta H, bolinha, uma bolinha na cabeça. Aqui vai uma brincadeira. Você que está ouvindo o programa, quantos de vocês sabem o que significa essa bolinha na cabeça? Porque isso aí pode resolver a questão. O que é essa bolinha que aparece no alto, assim, delta H, uma bolinha? O que significa isso? Bom, isso significa que a grandeza está sendo medida a 25 graus, a 1 atm, e se houver concentração envolvida, concentração de 1 mol por litro. Quantos sabiam? Quantos sabem disso? Então, esse tipo de questão, muitas vezes ele aparece, é só leitura, é só interpretação. Põe a imagem 1 para mim. Olha, esse é um exemplo de questão que caiu no Enem, é uma questão do Enem, que fala a gente é portuguesa, né, e fala nylon, o nome correto mesmo é nylon, né, mas nem eu que estudei demais isso aí consigo falar nylon, na hora de falar a gente fala assim mesmo. Então, ele tem uma nomenclatura diferente, tá? Muito específica, fora a própria representação que você vê aí nesse caso, esse colchete com o Nzinho de fora, já quer dizer que é um polímero. Então, não é a mesma coisa do que eu estava falando da concentração. Então, essa capacidade de leitura, essa nomenclatura específica só dos polímeros, uma coisa extremamente específica, é assim, ou você conhece e entende o que está por trás, ou você não vai fazer, entendeu? Então, assim, a alfabetização científica, para mim, é um dos pontos mais importantes que a matriz do Enem traz, tá bom? Um segundo ponto, a segunda habilidade, vamos dizer assim, que o Enem mais gosta, habilidade 2, habilidade 4, está relacionado com algumas outras habilidades, é a parte de tecnologia e de aplicação da química do cotidiano. Para mim é a parte que eu mais gosto do Enem, porque o Enem ele trouxe isso que a gente não tinha muito antigamente. A prova da Compere tinha também, sabe? Mas era assim, um oásis, né? Era fora. Muitas outras provas no Brasil, o conteudista trabalhava de forma diferente, mas o Enem ele tem essa particularidade que é muito bacana, que ele ajuda a gente a ensinar ciências, ele ajuda a gente a ensinar química, porque muita gente, mas pra que eu tenho que saber isso? Sim, mas agora você vai entender por que a pasta de dente tem carbonato de cálcio, porque ela é importante para determinada situação, por que tem aquele gostinho doce, o que é que a gente bota. Então, tem os porquês, por que isso funciona dessa maneira, por que a gente pega uma pedra de carvão e guarda na geladeira quando a gente quer diminuir o cheiro. Então, todas essas coisas que a gente vê no cotidiano, o Enem gosta de estar cobrando e mostrando, inclusive, a química, tanto nessa parte bem de dia a dia, como também na parte de aplicações tecnológicas. Mostra essa próxima imagem para dar um exemplo. Veja, pronto, essa questão que também caiu no Enem, ela traz um exemplo que ao mesmo tempo é de cotidiano, todo mundo já viu uma embalagem dessa,
E ela é um problema ambiental super sério, porque é praticamente impossível fazer uma reciclagem desse material, é complicadíssimo, então ele traz esse tema. E o mais legal é porque ele traz vamos dizer assim, um invento, né? Porque isso é uma novidade desse século, vamos dizer assim, de alta tecnologia. Isso daí é uma embalagem que aí dentro tem uma tecnologia envolvida que, né? Então o Ultra Pak aí é bem interessante você ficar antenado, sabe, nessas coisas sabe, de última geração, por exemplo, músculo artificial já caiu no Enem, com um envolvimento extremamente profundo da ciência, é muito bacana, tá? A habilidade 3, que é outra habilidade, aí já diferentemente dessa, mas assim, esbarra, seria a habilidade de confrontar o conhecimento de mundo com a ciência. Então aquela coisa, por exemplo, Renato deve lembrar disso, não sei se tem lá no Ceará, mas lá em São Paulo o pessoal tinha um negócio de dizer que abrir uma garrafa de Coca-Cola, aí se você guardar, bom, já tá errado, ok? Porque isso é um veneno, eu tô falando que é só um exemplo, então vamos começar de novo o exemplo. Um louco, desvairado, abriu uma garrafa de Coca-Cola para tomar porque ele é louco. E aí o que aconteceu? Ele tomou só metade, né? Porque ele é meio louco. E aí o que aconteceu? O pessoal tinha um negócio de dizer, pra não vazar o gás, você bota uma colherzinha. Famosa colherzinha. Conhece essa história? Então, e uma vez eu li o negócio que tem uma parte que defende que isso não dá nada certo, isso é tudo só folclore, e outros dizem que tem uma explicação, porque acumula carga e tal, eu não sei. Eu só sei o seguinte, essa parte é muito cobrada no Enem, aquela coisa do eu costumo fazer isso. Por exemplo, acabei de dar essa ideia. Você abre a geladeira, bota uma pedra de carvão. Por quê? Porque às vezes tem um alimento lá e a água pega o gosto e tal. Por quê que se a gente fizer isso dá certo? Isso é verdade mesmo? Então, o Enem já gosta de cobrar isso. Então, você tem que saber que no caso dá certo sim, porque o carvão é um colóide, o colóide vai ter uma absorção muito grande de gás, é por isso que ele é usado na máscara da Primeira Guerra, e aí você vai relacionando e vai aprendendo. Mas eu vou dar um exemplo e mostrar uma questão. Bota pra gente aí. Essa questão, ela caiu no Enem na virada do século, Enem 2000, ainda me lembro. Ela é assim, ó. Essa aí eu faço a questão até de ler. Diz assim, ó. Ainda hoje é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro, moringas ou pote de cerâmica não esmaltada para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre por quê? Então esse negócio de botar água mais fria, né? O cara quer beber água mais fria. Lá onde Renato Brito mora, eles usam house, né? Bota uma pastilha de house em cima, chupa a pastilha, depois bebe água, aí a água fica geladinha, né? Não é não? É uma técnica. Mas essa questão fala do pote, né? E olha como é interessante. É um conhecimento de mundo. Pra água ficar fresquinha, a gente bota dentro do pote. Não importa se tá muito quente lá fora, a água fica meio fresquinha ali dentro desse pote, né? E por isso que os filtros são desse material de barro. E o que é? Por que isso acontece? Então, tem explicação científica? Sim, tem. Nesse caso, o que acontece? O pote é poroso, a água atravessa, né? Essa porosidade atinge a parte externa do pote e evapora. Quando a água evapora, isso é um fenômeno endotérmico que absorve calor, então ela vai absorver calor do pote, o pote fica frio e a água ali dentro fica fria. Altíssimo calor latente, né? Mecanismo parecido com o da transpiração, entende? Então, é isso que o Enem gosta de cobrar nessa habilidade número 3, tá bom? Mudando de habilidade, a mais cobrada do Enem, que é cobrada nas 3 áreas, meio ambiente. Eu nem cito as habilidades porque tem diversas, tá? Então é um tema que eles cobram muito, vocês podem ter certeza. E resumindo as habilidades, eu poderia dizer que a principal, o ponto mais forte, assim, para você entender, a prova de química do Enem isso aí eu vou falar igual o Jonas. Talvez agora seja tarde você ouvir isso. Mas, de repente, se não der certo esse ano, você repense o que deve fazer pro ano que vem e pegue essa dica que eu vou dar agora. Talvez seja a coisa mais preciosa que eu vou falar para vocês nesse dia de hoje. Não adianta decorar. Não adianta fórmula. Não adianta você ficar com aquelas musiquinhas
PV, NRT, além dos gases, eu ensino. Não adianta, essas coisas não funcionam. Poesia, isso é muito bonito. Lá no teatro, você vai assistir poesia, muito bacana. Para estudar, meu velho, vocês precisam entender o que está sendo explicado. Acabe com essas mungangas. Acabe de acreditar no que é fácil, porque eu acreditei que tinha um remedinho que eu tomava, eu podia comer picanha, pizza, o que fosse que eu ia emagrecer, eu fui bater mais de 100 quilos. Confia, não tem outro jeito. Você quer ter um bom resultado no Enem? Não tem outro jeito, queridão. Meta a cara no livro, vamos estudar e vamos entender a matéria. Química, se você não entender, não adianta. Todas aquelas decorebas, todo aquele migué, o Enem vai moer. Porque ele sabe perguntar como ninguém. Ele não vai perguntar aquele Memorex. Pilha, aqui oxida, pega um Memorex de pilha. Aqui oxida, aqui reduz. Vai, ponto salina. Pronto, procure uma no Enem. Me traga uma questão de pilha que caiu assim no Enem, porque não tem. Mas cai pilha todo ano, entendeu? Então, as principais características para encerrar a prova de química. Primeira coisa, isso eu acho que são todas. Varredura de nível. A prova passa por todos os níveis. A prova passa por todos os níveis. Ela tem questão para todo mundo acertar. Questão com 99% de índice de acerto. Entre os que estudaram, né? Claro que nunca chega nesse ponto. Estou falando assim de forma exagerada. E ela tem aquela questão que só 15% mesmo consegue acertar. Ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? O que Renato falou aqui também, que é muito importante. Vou começar a prova, ok? E aí, meu velho, eu não vou, entendeu? Enganchar numa questão mais difícil, porque você vai encontrar uma questão mais fácil depois. Então tem a varredura, tá? O mito da interdisciplinaridade. Todo mundo fala, questão interdisciplinar e tal. Eu não conheço uma questão que realmente você precisasse do conhecimento. Pode cair uma questão que o Jonas deu e eu dei também. Ou que Renato deu e eu dei também. Atividade. Mas não tem uma questão que você tenha. Isso não apareceu ainda, né? Isso é quase um mito, ok? A outra coisa, infelizmente a prova de química tem muito erro, infelizmente, ela sempre tem, todo ano tem uma questão que aparece um probleminha, tome cuidado, tá? E os assuntos reincidentes, que eu poderia dizer aqui, interações é o mais importante, pH de sais, tá? Cálculos, um nível bem forte, aquela parte de escolha de combustível, são os pontos mais importantes. E biologia, Jonas, como é? Cara, com biologia, o assunto sempre mais esperado é ecologia. Eu acho que todo mundo que vai fazer o Enem já sabe disso, né? Só que eu queria chamar a atenção para a edição do ano passado. Porque no ano passado, botânica foi o tema que mais caiu e surpreendeu muitos, especialmente aqueles que estudam só o que acha que mais vai cair. E não falta pessoa para falar isso, né? Que você precisa estudar só um pouquinho da matéria e não tudo. Então toma cuidado. Porque assim, pode até ser que agora o Enem cobre mais ecologia. Pode ser, é o mais esperado. Porém, pode ser também que nessas questões de ecologia você tenha que conhecer outras áreas da biologia para saber responder a questão, como coisas relacionadas aos animais, às plantas ou até algum processo que acontece no metabolismo de um micro-organismo. Então, como o professor Alexandre falou, essa varredura de nível também acontece na varredura de conteúdo. Tudo bem que na parte de biologia, às vezes, fica algum conteúdo importante de fora. Já teve a edição do Enem que citologia ficou de fora, o que é um absurdo, porque estudar célula é algo feito na base do ensino médio e a gente espera que um exame nacional do ensino médio cobre aquilo que todo mundo que conclui o ensino médio estudou com certeza. Então, célula, moléculas e tecido é um objeto de conhecimento bem esperado, né? E que geralmente é nesse objeto de conhecimento que costuma aparecer as questões de nível mais alto, juntamente com o objeto de conhecimento, identidade dos seres vivos, que é aquele que abrange zoologia, botânica, que são as áreas mais amplas da biologia, porque tem muita informação para estudar. Outra coisa que eu acho bem pertinente de colocar é a seguinte, preste atenção. Apesar da gente esperar que no Enem caiam questões com aplicação cotidiana, que é o que o pessoal chama de questão estilo Enem, e que realmente a maioria das questões vai por esse caminho, aparecem questões com pegada tradicional, com pegada às vezes conteudista.
Então você não pode desprezar a possibilidade de você no domingo agora pegar uma questão conteudista. E esse tipo de questão, para quem está precisando acertar muita questão, pode fazer toda a diferença entre a sua aprovação ou não. Por isso que quando você for ouvir, né, o que alguém tem a dizer sobre a preparação para o Enem, dê ouvidos a quem tem experiência, a quem trabalha de maneira séria e não de maneira espetaculosa, fazendo como o professor Alexandre falou, musiquinha, essas coisas, porque isso aí vai lhe engabelar, não vai fazer você ter um bom rendimento real lá na sua prova de ciências da natureza. Então, para fechar aqui, só de novo pontuar, ecologia é o mais esperado, mas não deixe tão de lado assim a botânica, zoologia e moléculas, células e tecidos, né? É o que eu tenho a dizer e quero que você tenha lá um bom rendimento lá no seu Enem. Professor Renato. Vamos lá. Moçada, eu sou o Renato Brito e eu sou o cara da física e vamos conversar sobre essa prova. Bom, nós sabemos que na prova de física, né, certamente vamos contemplar, por exemplo, as nossas famosas questões de circuitos elétricos, né, que o Enem gosta tanto, né? Cinemática, né? Muita ondulatória, né? E tocando nos pontos chaves, né? Existe a lenda, né, dos conteúdos que mais caem e que não se preocupe com tal coisa, que isso praticamente não cai no Enem, né? E outras coisas que a pessoa geralmente gosta de ouvir, aquilo que ajudaria, né? Tipo assim, aquilo que ela tem vontade. Por exemplo, o gordinho diz assim, ó, cara, você pode comer o que você quiser, que você vai emagrecer, você pode comer picanha, não deixe de comer não, você vai conseguir emagrecer. Aí qual é a lenda do Enem? Ah, estuda, cara, mas estuda só o que mais cai, né? Não precisa estudar tantas horas por dia, não. Relaxa, vai cair só o que você está estudando e tal. E o mais importante, estude só por questões, não precisa. Essa é a pior parte. Estude só por questões. Pessoal, isso é a maior ilusão que a pessoa pode ter e acredite, não falta gente para dizer isso por aí. Estude só por questões. Então não caia nessa ilusão. Não só na física, na ciência da natureza em geral, na prova do Enem em geral, né? A prova de física ela é bem conhecida, você sabe que vai ter lá as questões de circuitos elétricos, as questões de cinemática, ondulatória e tal. E mais uma vez você vai ter que ter cuidado com a ordem que você vai fazer, né? Você vai folheando a prova e não caia no vacilo de passar muito tempo numa página. Lembre-se que lá na frente tem uma questão mais fácil que você tem que chegar nela porque ela vai valer muitos pontos, entende? Então se atenha a essa questão de passar a prova, passar a folha. Tem gente que demora muito tempo para passar a folha, né? Isso é uma coisa bem ruim, né? E é isso. Então a prova de física, ela tem esse perfil. E ano passado, por exemplo, a prova não foi tão difícil, apesar de que caiu aquela questão de lançamento oblíquo, né? Porque assustou, porque tinha uma conta um pouco mais exagerada. Mas em geral, por exemplo, a última edição, ela foi razoavelmente light, né? Quem sabe se agora o Enem não volta, né, a uma pegada mais forte. Então não podemos relaxar, pessoal. Ciência da natureza é peso 3 pra galera da medicina. Então você tem que pegar firme, né, se concentrar, lembrar aí da TRI, que você tem que jogar conhecendo as regras do jogo, né, e não pode perder o evento que o Alexandre Pinto vai explicar sobre como é que funciona a TRI. Essa é uma parte fundamental aí da coisa, tá legal? E no mais é lembrar você que às vezes você me conhece do YouTube e tal, mas você nem sabe que eu estou em Natal. Eu estou em Natal há 2 anos. Nós temos um curso isolado de física no Ciências, junto com o Alexandre, junto com o Jonas, um curso isolado para deixar você muito top na física. Mas claro que eu estou torcendo para a sua aprovação. Eu quero que você aprove esse ano e aí ano que vem, né, você mande aí os seus irmãos estudar, né, conosco no Ciências. Então, no mais, é torcer pelo seu sucesso agora nessa prova que está chegando nesse domingo. Pois é, pessoal, é muito comum a gente acreditar, né, no que a gente escuta, principalmente se o que a gente escuta é o que a gente quer ouvir. É a coisa mais... É muito bom acreditar, a pessoa chega pra mim, se você abrir hoje o YouTube, o Instagram, você vai ver, é tudo muito fácil. É gente que te ensina a ganhar não, você compra meu curso aqui de Bolsa de Valores e você vai ganhar uma fortuna em alguns minutos. Prático e fácil. Tudo é assim. Prático e rápido. Mesma coisa, aprenda física aqui. Eu lembro de um professor, meu Deus, como era o nome? Pachecão.
que dava aula, lotava estádio de futebol com aquelas blezeiras cantando aquelas músicas lá, um bando de lésbicos. Jonas fala muito isso. Eu já fui adolescente, eu não era bestalhado desse jeito. Eu não caía nos migué desse, entendeu? Então, é muito importante você entender e a essência do que a gente tá querendo dizer. Não tem muito o que fazer. Tem que realmente... Aparecer um caminho muito fácil, você desconfia. Não existe atalho para o sucesso. A frase é essa. Não tem mesmo, entendeu? Então, galera, o que a gente queria falar aí nesse fechamento, tá? Já que Renato falou aí do curso isolado dele, realmente a gente tá aqui à disposição. Se não der certo para você, a primeira coisa que a gente sugere é que você faça uma reflexão pensando, poxa, o que não deu certo? O que eu fiz de errado? Porque eu conheço aluno que faz um determinado curso de uma determinada disciplina durante 5 anos seguidos e não consegue melhorar. Das 45 questões, acerta 30, no outro ano 29, no outro ano 31. E não entende que está na hora de mudar, não cai essa ficha. Então, é isso. Se vocês quiserem conhecer, a gente está lançando uma proposta maravilhosa esse ano. Inicialmente, como o Renato tá morando em Fortaleza ainda, nós estamos brigando aqui para trazer ele para morar em Natal, mas enquanto não dá, eu tô com essa proposta inicialmente só com o Jonas. Nós vamos lançar o nosso curso Prime, que é um curso mega especial para o ano que vem, com muita novidade, tá certo? E um curso Flex, que o nome já está dizendo, é flexível. Então nós vamos ter 2 versões dos nossos cursos isolados para o ano que vem. Não deixe de conhecer, porque tem opção para todas as situações, tem uma opção extremamente econômica e vai atender todo mundo em todos os níveis e deixar vocês realmente bem preparados, tá? Eu queria mostrar aí meu Instagram, se você puder botar a imagem. Para quem tá ouvindo a rádio, é Curso Química Aplicada, tá? É o meu Instagram. Vocês podem, se quiser tirar mais alguma dúvida, perguntar mais alguma coisa, é só entrar em contato através aí do Instagram. Me segue lá que eu tô colocando bastante conteúdo. E Jonas, passa o seu aí pra turma. Meu Instagram é @profjonasfilho, PROF Jonas Filho. Professor Renato. Exatamente, @Prof. Renato Brito. Segue lá que tem muito conteúdo bom pro Enem. O meu tem esse @ também que eu esqueci. Valeu, pessoal, boa prova para vocês, fiquem tranquilos e que dê tudo certo aí. Valeu, pessoal, tudo de bom, espero que tenha ajudado. Valeu. Muito bem, que bom ter esse mini aulão aqui do Ciências Aplicadas na Jovem Pan Natal, uma maneira de te aproximar desse conteúdo, desses conteúdos relevantes para o Enem. Então, obrigada Alexandre, Jonas, Renato, os professores do Colégio Ciências Aplicadas, hoje apresentando Ciências da Natureza. Você ouvinte do Manhã da Pan, continue ligado para mais conteúdo sobre o Enem, já sabe que é por aqui, né? E não deixe de se inscrever no canal youtube.com/canal da Jovem Pan Natal. Seguimos com música. 9h41 em Natal. A número 1 do Brasil. Say, hey, hey, now, baby.